alunos, professores e convidados aqui presentes. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à segunda edição do ITEC Talks. Este evento é uma realização do Instituto de Tecnologia em conjunto com o PF Park, contando com o apoio das empresas Cubo Construção Sustentável, Valim e Chamberlain Engenharia Estrutural e Tetris Módulos Construtivos. Tem como objetivo a divulgação científica e tecnológica desenvolvida nos programas de pós-graduação do ITEC, assim como case de sucesso de empresas parceiras. Afinal de contas, todo desenvolvimento tecnológico feito na instituição é comum e para a nossa comunidade. Para essa edição, temos convidados especiais, com apresentações de 15 minutos sobre seus trabalhos e pesquisas, e após a conclusão, será aberto para perguntas. Convido agora o diretor do Instituto de Tecnologia, Dr. Carlos Leonardo Isgai Zilag, para uma breve apresentação. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Então, com muito orgulho e satisfação, temos hoje o nosso segundo ITEC Talks, movimento que organizamos no ano passado, dentro da unidade do Instituto de Tecnologia, onde a gente vem aqui com muito prazer divulgar todo o trabalho desenvolvendo nos programas de pós-graduação aqui do Instituto, em conjunto com empresas parceiras, onde a gente apresenta então as inovações e o nosso trabalho que vem fazendo e faz a diferença em toda a comunidade regional e nacional e até internacional. Então, eu fico muito feliz com todos vocês aqui. Com certeza, quem está aqui hoje, que está interessado no futuro desse país, no futuro desse estado, dessa cidade, o que tange a própria evolução tecnológica e sua aplicação nos contextos sociais que vivemos. Então, eu espero que seja um momento ímpar de aprendizagem de todos nós e que todos possam desfrutar e, no final, a gente possa fazer mais uma rodada de conversação, se conhecer um pouquinho melhor e criar aí, quem sabe, uma nova rede de network, né, com o pessoal que está aqui, porque são todos de alto gabarito e interessados e com o mesmo objetivo. Obrigado, bom evento para todos. Convido agora o nosso professor, Dr. Zacarias Chamberlain, para que faça a apresentação dos convidados e medie. Bom, boa noite a todos. Agradecer o diretor aqui presente e todos vocês. Vocês são os que fazem o evento. Nós somos apresentadores. É uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, que quem faz o evento somos quem participa do evento. Eu vou começar por citar que nós vamos apresentar trabalho de 3 programas de pós-graduação. 2 profissionais, um de computação aplicada, um de engenharia mecânica, com produção e processo, e um de engenharia civil e ambiental. Nós vamos iniciar aqui com o Célio, que está aqui ao meu lado, que vai trabalhar com Resilient Insect Survey, uma plataforma para monitoramento de insetos, que é do programa de pós-graduação em computação aplicada. Boa noite a todos. Bom, então, meu nome é Telmo, de Sérgio Júnior. Inicialmente eu quero agradecer aos organizadores pelo convite. Tá? É uma satisfação estar apresentando aqui, né, resultados de uma parceria que tem dado muitos frutos. Né? É uma parceria envolvendo a Embrapa, né, mais especificamente a Embrapa Trigo, a Universidade de Passo Fundo e o Instituto Federal Sul-Grandense de Passo Fundo, tá? O qual, como o professor Zacarias comentou, nós realizamos uma pesquisa aplicada, né, voltada para problemas agrícolas. Tá? Então, como temos aqui o título, né, Brazilian Insect Survey, tá? É uma plataforma que vem sendo desenvolvida há um certo tempo, tá? E o objetivo dela, então, é monitorar pragas e culturas agrícolas. Tá? E nesse sentido, a gente tem movimentado bastante a comunidade local aqui, tá?
disponibilizando bolsas de iniciação científica, né, trazendo problemáticas de forma que possam ser aplicadas em cursos, né, de mestrado e doutorado. Inclusive, uma das problemáticas aqui está sendo a base, né, do meu programa de doutorado aqui no PPGA. Tá? Então, aqui o roteirinho aqui, né, da problemática até as considerações finais. Tá? Então, um pouquinho aqui sobre mim. Tá? Eu sou aqui uma cria da casa. Tá? Comecei em 2001, aqui, cursando Ciência da Computação. Tá? Depois, na sequência, a licenciatura no IFSU. Também fui aluno de uma especialização, Lato Sensu, em 2011. Tá? Realizei um mestrado aqui na casa do PPG-SA. Atuei aí por 15 anos como analista de sistemas, tá? Em empresas aqui da região. E atualmente, né, sou servidor público no IFSU, né, como professor desde 2017 e também estou agora cursando o PPGA. Bom, então o nosso contexto aqui, tá, é o trigo. O trigo é a base de glúten, tá, para a indústria, tá, e é a terceira cultura, tá, mais cultivada em termos mundiais. Né? Só fica atrás aí do arroz e do milho. Tá? Então, ela é extremamente importante, faz parte da base alimentar, né, da população mundial. Tá? E entre os problemas, né, as dificuldades, né, que essa cultura enfrenta, tá? O vírus do nariz amarelo, conhecido popularmente como VNAC, tá? É um dos problemas a serem enfrentados. Tá? Um pouquinho menos, né, em relação a outros problemas, né, como o caso da Gibberella e da ozônio, mas tem também afetado a produtividade dessa cultura. Tá? Esse vírus ele é transmitido por insetos, tá? A gente chama de insetos praga. Tá? Entre esses insetos nós temos os afídeos, né, que são os conhecidos popularmente como pulgões, que são os vetores desse vírus. Tá? E aí, nesse sentido, é importante, né, monitorar essa população para entender, tá, os momentos adequados para fazer o manejo dessa praga. Tá? Então, nesse sentido, é necessário, né, dados, tá, séries históricas, né, que permitam a gente entender os períodos anuais, tá, onde essa praga, tá, tem um aumento ou uma redução da sua população. Tá? É necessário também, tá, modelos de simulação, tá, que façam previsões olhando para o passado ou com base em previsões climáticas, tá, de possibilidades de infestação. Tá? E também a necessidade nos experimentos, né, para estudos, né, de algum local onde se possa lançar essas informações, que se possa depois, né, fazer cruzamento de informações. Tá? Então essa é uma problemática, né, que a gente, em conjunto com a Embrapa Trigo, tá, vem usando como base, né, para essas ações. Tá? Então, nesse sentido, desde 2015, né, a Embrapa Trigo vem coordenando uma rede de monitoramento de pragas em cereais de inverno. Tá? E aí o principal objetivo, né, é o monitoramento, né, do afídeo e dos seus principais inimigos naturais, que eles acabam também influenciando na população dos afídeos. Tá? A construção de séries históricas para que se possa fazer essa correlação, tá, do nível populacional com a redução da produtividade. Tá? A automatização de processos manuais, né, de monitoramento, ela é extremamente importante, tá? Porque conseguir identificar a olho nu, né, ou através de uma lupa um afídeo é uma tarefa que depende de bastante conhecimento técnico, morfologia, tá? E muitas vezes a olho nu isso não é possível. É necessário usar algum equipamento, né, alguma lente, um equipamento de microscopia. Tá? Um dos objetivos também é, então, a possibilidade de a gente fazer simulações, tá, computacionais, tá, usando também dados climáticos e gerando alertas dos produtores, das cooperativas, né, de forma que eles possam se programar em relação ao manejo químico. Tá?
Entre os objetivos também é essa interação entre centros de pesquisa, cooperativas e instituições, tá? De forma que a gente possa incentivar a pesquisa, tá? E o desenvolvimento tecnológico. Então, a gente teve já vários resultados positivos, tá? E o principal deles, que eu cito aqui, é um acordo de cooperação técnica, tá? Que vem sendo renovado, tá? Nos últimos anos, começou em 2016 e hoje estamos no 2023, tá? Entre as três instituições, tá? Embrapa, UPF e IFSU. Tá? Então, nesse sentido, dentro do IFSU, nós temos esse GPCA, que é o Grupo de Pesquisa em Computação Aplicada, né? Onde atualmente tem 5 professores, tá? que realizam pesquisas dentro dessa problemática. Tá? Nós tivemos já diversas bolsas de iniciação científica, né, que foram ofertadas, seja nos projetos de pesquisa dos professores do IFSU ou aqui da UPF, ou através de bolsas, né, conseguidas através de submissão em agências de fomento, como o CNPq e a FAPESP. Tá? E além disso, né, nós tivemos aqui desde 2013, tá, ferramentas computacionais, né, que foram aos poucos, né, sendo desenvolvidas, e hoje elas fazem parte então dessa plataforma chamada BIS. Tá? Então aqui, antes de falar do Lazarete, eu quero fazer uma menção a um pesquisador que hoje já está aposentado, o José Maurício Fernandes, né, que ele foi um dos idealizadores, né, foi o grande mentor, né, no sentido da necessidade de desenvolvimento dessas tecnologias e dessas parcerias. Tá? E a partir então dos esforços do professor José Maurício, tá? Na sequência nós tivemos aqui o professor Lazarete, que é meu colega no IFSU, tá? Que foi aluno no PPGA, e na época ele lançou esse AgroDB, que é um banco de dados relacional, tá? Onde que ele montou uma estrutura relacional de forma que até hoje utilizamos ela para que a gente consiga armazenar os dados relacionados aos experimentos, aos dados climáticos, de forma que também pudesse ser utilizado como fonte de dados para os modelos de simulação. Tá? Depois aqui na sequência nós tivemos aqui os modelos de simulação, tá? Como em 2014, também dentro do PPGA. Tá? Depois em 2016 aqui uma interface web chamada Trap System, para que pudesse então fazer a organização dos experimentos, e essa organização entra daí no âmbito de estações, armadilhas, toda a parte de controle do usuário. Tá? Aqui um outro modelo de simulação, o ABISM, mais recentemente aqui, pelo meu colega Roberto Vies, em 2021, né, que foi uma evolução do modelo proposto por Tuebe. E aí depois, em 2020, aqui, com o LINS, tá, nós abrimos uma outra frente, que é a frente de visão computacional, onde que começamos a explorar técnicas, né, de aprendizado de máquina, aprendizado de máquina profundo, tá? E aí foi lançado o WaveCV, que é um software, né, que então analisa uma imagem, tá? E aí, usando um modelo inteligente, ele faz a mensuração dos objetos. Então ele faz a mensuração lá do afídio, tá? De forma que gera informações para os especialistas. Aqui em 2021, o InsectCV, tá? Foi proposto dentro do meu programa no PPGCA, é um software também de visão computacional, aí para identificar e contar afídeos e parasitoides. Tá? Mais recentemente aqui o Guavaresco também lançou uma interface web para dados de experimentos em campo. Tá? Diversos eventos, né, já foram também realizados, né, eu cito aqui 3 treinamentos e um workshop, onde que foi possível então divulgar, tá, e passar o conhecimento relacionado a essa parte das ferramentas da plataforma. Tá? E aí tivemos aqui grandes públicos, né, com a participação de diversas empresas e cooperativas. Tá? E agora recentemente, né, nos últimos 2 anos, a gente tem divulgado todo esse conjunto de softwares dentro da plataforma chamada BIS. Bom, aqui falando um pouquinho, né, a gente tem aqui então hoje um processo onde o especialista usando o recurso de microscopia, faz a análise manual. Tá? A gente usa 2 tipos de armadilhas. Tá? Nessa imagem aqui
nós temos as armadilhas adesivas, né, que são práticas, porém elas não permitem uma identificação da espécie, ou seja, o especialista não consegue chegar na identificação da espécie. E aqui, mais em cima aqui, é uma imagem com 3 afídeos que foram capturados em uma armadilha de bandeja, onde que numa solução aquosa o inseto fica mais bem conservado e aí se consegue então identificar a espécie. Tá? E, em paralelo, então, a gente tem as armadilhas e os processos onde que a gente tem a digitalização dessas armadilhas e depois na plataforma que é hospedada no data center da Embrapa, nós temos aí os softwares do InsectCV, o AkeCV, o AgroDB e os demais que eu comentei anteriormente. Tá? Hoje essa plataforma está sendo hospedada no data center então, do CNPTIA, tá? Que faz parte da Embrapa Agricultura Digital. Tá? E então, isso recentemente, porque até então era hospedado lá no IFSU. Tá? Então aqui agora, que conta, além desse data center com servidores web, nós temos aqui um cluster de GPUs. Tá? Então o objetivo aqui para o futuro é que a gente possa treinar modelos, tá? Contando com um poder computacional, tá? Elevado, tá? De forma que a gente consiga explorar, né, todas as possibilidades, principalmente de quantidade de imagens usadas para o treinamento de uma forma mais efetiva. Bom, então aqui o AgroDB foi o primeiro trabalho, né, que é o banco de dados. Tá? Na sequência aqui, nós temos aqui toda a parte onde a gente consegue manter então, os dados das contagens manuais, das contagens automáticas pelos softwares, bem como a parte das imagens. Tá? E aí tem uma distribuição aqui por armadilha, com a sua localização, a armadilha dentro de uma estação e uma estação dentro de uma empresa. Aqui as telas aqui do AgroSpirit, onde é possível então definir um experimento, definir as parcelas, definir a quantidade de plantas, e aí a partir disso se consegue fazer um lançamento aqui de quantos insetos por planta ou o estágio de desenvolvimento de cada planta dentro de uma parcela. O Abismo então é um modelo de simulação, tá? Na época foi desenvolvido então, pelo Viest, na linguagem Java. Então ele simula todo o ciclo de vida do inseto, né? É um modelo bem robusto, que demanda uma quantidade grande de memória e atualmente ele está em fase de aprimoramento. Então o AkeCV aqui, que faz a mensuração do inseto, né? Então ele usa um modelo para cada espécie, então a amostra deve ser pré-processada pelo especialista e aí a cada inseto encontrado ele faz análise ali de perímetro, área e outras informações. Aqui o InsectCV, tá? Então a partir da imagem da amostra que é digitalizada no digitador de mesa, tá? Se aplica então um modelo treinado com uma rede convolucional profunda, tá? No caso aqui já usamos 2, tá? Uma de 2 estágios, que é a MassQRCNN, foi a primeira versão, e depois partimos aqui por redes mais leves, de um estágio só, tá? da IO, tá? Na versão 4. Agora já estamos caminhando aqui para a versão 7. Então aqui, por mais que o fundo seja sempre semelhante, né? Aqui a gente tem um cenário bastante difícil, onde que a gente tem insetos muitas vezes conectados e sobrepostos que acabam dificultando bastante o trabalho do modelo. Né? Então isso aqui faz parte aqui da problemática, tá? Específica aqui da parte de imagens, onde nós estamos aqui tentando aperfeiçoar esse processo aqui de identificação, aperfeiçoar a precisão do modelo. Aqui falando um pouquinho sobre o desempenho do modelo, né? A linha azul representa a contagem manual e a linha vermelha representa aqui a contagem automática. Então a gente consegue ter aqui uma performance, né, que já possibilita o usuário final, né, o agricultor, o centro de pesquisa, tá, ter uma ideia aqui da flutuação populacional através desse método automático. Tá? A questão das séries históricas, então aqui a gente já tem dados aqui de contagem manuais desde 2008, imagens desde 2018, tá? E aqui desde 2019 imagens geradas a partir do processo de identificação automática. Tá? Em termos de futuras inovações, né, a ideia é implementar uma armadilha eletrônica,
né, de forma que seja possível, né, fazer a contagem em tempo real de forma automática. Tá? E não só uma, né, uma rede. Tá? Esse seria o grande objetivo. Tá? Um outro item bem importante, né, é a identificação automática de espécie. Tá? Então aqui, também um dos focos aqui do meu projeto de pesquisa dentro do PPG Agro, tá? Que é usar recursos específicos, né, dentro da abordagem convolucional, tá? Como, por exemplo, Visual Transformers, métodos de saliência, métodos de atenção, combinados com recursos de microscopia para conseguir identificar a espécie do afídeo. Tá? O aprimoramento também dos modelos de simulação, tá? E também a expansão, tá? Para o monitoramento de pragas florestais. A gente tem hoje um início de conversas com a Embrapa Florestas, né? E aí se espera que a gente possa expandir e usar essas ferramentas, né, em um outro contexto. Tá? Então aqui, para finalizar aqui, eu gerei aqui um infográfico visual, né, usando um chatbot, tá? Que resume um pouquinho dessa história que eu contei para vocês. Né? Nós temos aqui os principais atores dessa rede, né, a Embrapa, o Sul e a UPF. Tá? Temos os especialistas, então, fazendo o processo manual, né, até conseguirmos um processo eficiente, né, de forma automática. Tá? Com os dados que a gente tem na plataforma, né, a gente já consegue fazer diversas análises, tá? Para entender a dinâmica populacional, entender o efeito, tá, na redução da produtividade. Tá? E os trabalhos futuros aqui, né, convergem para armadilhas inteligentes e o aprimoramento dos modelos de simulação. Certo? Tá. Agradeço aí pela atenção de todos. Gente, vamos passar agora a Júlia Lorenzato da Silva, do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Civil Ambiental, com o tema Pó de rocha como fonte nutricional para cultivo de microalgares. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Júlia Lorenzato. Eu sou engenheira ambiental e sanitarista, formada aqui pela UPF. Eu sou mestra em engenharia pelo programa de pós-graduação em engenharia civil e ambiental. E atualmente eu sou doutoranda também do PPG. Então hoje eu vim mostrar um pouquinho do que foi trabalhado na minha dissertação, que ela foi finalizada em março desse ano, defendi final de março, que teve a orientação da professora doutora Luciane Maria Cola e com a orientação do professor doutor Edson Bortolucci. O título, então, da pesquisa é Pó de rocha como fonte nutricional em cultivos microalgas. Então, para explicar um pouquinho o que seriam microalgas e o que é a nossa matéria-prima, o pó de rocha, as microalgas são micro-organismos microscópicos que eles têm diversas capacidades, como a capacidade de capturar o dióxido de carbono, também de transformar a luz solar, água e nutrientes em biomassa rica em proteínas e minerais, entre outros compostos. Podem viver tanto em água doce como em água salgada ou até em água residual, né, os famosos efluentes. E isso faz com que descarte a problemática de talvez reutilizar alguma coisa que possa ser utilizado na agricultura. Né? Podem também ser usados como alimento, remédio ou fertilizantes. Né? Pode ser tanto na produção de biocompostos, onde a microalga ela tem a sua capacidade de ter hormônios vegetais que são importantes para o crescimento das plantas, ou também outros nutrientes, né, que são essenciais para o seu crescimento. Ou também pela biomassa, né, que daí então
ela pode ser aplicada diretamente no solo e vai ter essa liberação gradual dos seus macro e micronutrientes. O pó de rocha, então, ele é um subproduto das operações de mineração, como a britagem ou também o corte de rochas. Ele possui um baixo valor comercial e ele é útil na agricultura, já que ele libera os nutrientes que ele tem na sua composição química lentamente no solo. E assim ele vai nutrir as plantas por um período maior. Ele ajuda a melhorar a qualidade do solo e pode reduzir também, então, a dependência a fertilizantes químicos. E, por fim, ele contém minerais importantes para as plantas, como o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, mas a grande problemática é que esses compostos que estão presentes no pó de rocha, eles estão em uma forma que não está disponível pelas plantas. E é por isso que o trabalho ele envolve juntar as microalgas, que têm essa capacidade de solubilizar nutrientes, com o pó de rocha. O objetivo, então, do trabalho é investigar essa capacidade das microalgas em utilizar esse pó de rocha como uma fonte de nutriente. Na minha dissertação foi focado no fósforo e, então, por fim, foi analisado a fitotoxicidade em sementes de alface para a gente ter certeza de que, utilizando esse cultivo microalgal com o pó de rocha, ia ser seguro para o seu uso agrícola. Então, o grande interesse desse trabalho é principalmente para a agricultura, porque vai ter essa questão de utilizar esses fertilizantes mais sustentáveis, além de que as indústrias de fertilizantes terão esses novos materiais e produtos mais ecológicos, e também a mineração, já que haverá esse reaproveitamento de um produto que geralmente tem um baixo custo e não é tão utilizado. Então, a metodologia do trabalho ela foi dividida em 3 partes principais. Essa parte aqui é a parte final do trabalho, onde a gente fez uma investigação para saber a replicabilidade do nosso trabalho, em uma escala maior. Então, a partir dos ensaios anteriores, a gente determinou uma espécie de microalga com o seu meio de cultivo já otimizado, em que já tinha sido analisado e que foi constatado que já era o suficiente para o desenvolvimento dela e para a solubilização. Foi determinado uma adição de pó de rocha específica e então foram feitas algumas análises desse cultivo microalgal. Os resultados eles vão aparecer como 2 tratamentos diferentes. O primeiro tratamento, o tratamento 1, ele é com esse meio de cultivo otimizado e com a presença do pó de rocha. E o segundo foi para comparação, ele não terá a presença do pó de rocha. Então, pensando nessa questão de o seu uso na agricultura, é importante a gente ter uma noção, que foram algumas das análises realizadas, da questão do fósforo solúvel, já que ele vai ser quem vai medir a quantidade de fósforo que ele vai estar disponível e que vai ser absorvido pelas plantas naquele determinado momento. As enzimas fosfatase, então elas vão ajudar a liberar esse fósforo que está insolúvel no pó de rocha, e quanto maior for a atividade dessa enzima, mais rápido será a sua disponibilidade para as plantas. E por fim, o teste de fitotoxicidade, que é bem o que foi mencionado anteriormente, é realmente para ver se aquilo vai ser tóxico ou não. Então, já iniciando um pouquinho dos resultados, aqui nós temos os 2 gráficos que são do fósforo solúvel e da fosfatase alcalina. A gente pode ver que o gráfico do fósforo solúvel ele só tem a primeira barra, que seria a barra do tempo 0, que foi o único momento em que a gente conseguiu determinar uma quantidade de fósforo solúvel. Nos outros tempos, no tempo 7 e no tempo 15, que foram o total de dias que a gente cultivou ela, não foi mais detectado. Isso quer dizer que a microalga tinha esse fósforo disponível no meio e ela conseguiu capturar para as suas células, enriquecendo a sua biomassa. E, ao mesmo tempo em que houve essa ausência do fósforo solúvel, a gente pode ver que no tratamento 1, que é onde tem o pó de rocha, houve esse aumento significativo da fosfatase, da enzima.
E isso pode demonstrar que o aumento da fosfatase alcalina faz com que a presença do pó de rocha reduza essa limitação de fósforo. Ela vai fazer com que vai estressar a microalga, digamos assim, para que ela consiga capturar esse fósforo que está de forma mais difícil de ser capturado, e então vai ter essa maior presença da enzima. Aqui então os resultados do teste de fitotoxicidade. Aqui nas imagens nós temos um teste dos resultados que nós obtivemos do tratamento 1 e do tratamento 2. Eu não sei se vai ser possível todos ver, mas o tratamento 1, a radícula das sementes de alface, ela ficou maior que a do tratamento 2. Isso em uma diluição 1:30, que foi o que a gente conseguiu constatar. Quando não houve diluição ou a diluição 10, onde houve os menores índices de germinação, né? Isso quer dizer que não foram todas as sementes que conseguiram se desenvolver e brotar. Quanto à diluição 30 e 50, o tratamento 1, então, ele teve um comportamento semelhante ao da água, que a água se torna o controle nosso, né? Isso quer dizer que se cresceu na água é porque tem condições de se crescer nos nossos cultivos. Então, e o tratamento 2, então, ele apresentou uma toxicidade um pouquinho menor, um pouquinho maior, teve, né, quase 80%, mas em comparação ao cultivo com o pó de rocha, ele foi menor. Alguns desafios que a gente teve e que são nítidos é a variabilidade do pó de rocha, já que a composição química ele vai variar de acordo com a origem desse pó. O nosso, especificamente, ele veio de uma mina de geodos de ametista, do município de Ametista do Sul, então a gente já tinha conhecimento de como ele se comportaria. Mas isso pode afetar, né, se for outros locais, a sua composição pode ser totalmente diferente, então precisa ser analisado de caso a caso. Os custos associados ao cultivo. A gente cultiva nossas micróbios com reagentes analíticos, isso faz com que o custo para manter o crescimento dela alto, e também a otimização para escalas maiores. A gente falou sobre o aumento de escala, mas ainda são aumentos assim em reatores de 2 litros. Para a gente conseguir chegar em uma escala em que é possível aplicar na agricultura, seria uma escala muito maior. Então isso também é um grande desafio que nós temos de conseguir os mesmos resultados em volumes maiores. Perspectivas futuras que a gente tem, então, testar em diferentes culturas agrícolas, além de avaliar em outras formas de aplicação, como o tratamento de sementes, cultivo em vasos e também ensaios a campo. Investigar também outros micro-organismos, como as bactérias, que elas já são amplamente conhecidas e estudadas para a solubilização de nutrientes, e também o seu consórcio com micro-algas, então, para ver essa otimização da solubilização. E também expandir a análise para outros nutrientes, como o potássio, né, que nós sabemos que o NPK são os nutrientes essenciais para o desenvolvimento de plantas, então, juntando, né, a análise com outros nutrientes se torna essencial. Aqui, então, nós temos algumas imagens do nosso trabalho, enquanto a gente estava desenvolvendo ele. O nosso pó de rocha. Aqui nós temos imagens do microscópio. Em cima nós temos a espécie Spirulina platensis, que ela é um pouquinho em espiral e mais alongada. Abaixo, todas essas bolinhas são células de microalgas, das cianideias nos oblíquos. E aqui são os reatores que eu mencionei, que é onde a gente cultiva. Aqui não dá para enxergar direito, mas esse aqui de cima, ele está um pouquinho mais marrom a sua cor, isso quer dizer que ele estava sendo cultivado como pó de rocha, e aqui está ele no seu padrão, que ele é um verde bem escuro. Então, tem toda essa questão, né, o trabalho em si, ele faz com que a gente consiga aproveitar tanto o potencial das microalgas, como também o potencial de reaproveitamento de um resíduo que não é muito utilizado. E além disso, quando a gente aplica isso na agricultura, a gente tem esse aumento da disponibilidade de nutrientes e contribui
para a produtividade agrícola. Muito obrigada a todos pela atenção. Nosso próximo será o Fernando Listres Júnior, com o tema O futuro sustentável da engenharia estrutural, a optimização integrada à inteligência artificial. Boa noite a todos, me chamo Fernando, sou aluno doutorado aqui do programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental. É um grande prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho sobre a minha pesquisa que eu estou realizando aqui, que trata então um pouquinho sobre o futuro sustentável da engenharia estrutural, trata sobre a otimização integrada à inteligência artificial. A gente sabe que a construção civil é responsável por grande parte dos impactos que a gente tem no meio ambiente, sendo responsável por mais de 34% de todo o consumo de energia em termos mundiais e também por 37% de todas as emissões de CO2. E por isso a importância da gente pensar, sempre projetar nossas estruturas de uma maneira mais sustentável. Porém, o dimensionamento estrutural de uma maneira convencional acaba sendo feito de uma maneira que é muito similar à tentativa e erro, porque ela parte de um pré-dimensionamento e então esse pré-dimensionamento é verificado conforme as normas estruturais e aí a partir do critério do projetista vão sendo feitas alterações e ajustes que novamente vão sendo verificados até que o projetista esteja satisfeito com o resultado atingido. E aí então é feita a definição final dessa estrutura. Porém, nada garante que essa estrutura, afinal, seja a melhor solução possível para o problema estrutural que a gente está avaliando nesse momento. E nessa situação, as técnicas de otimização estrutural são muito interessantes porque elas se tratam de algoritmos que fazem uma busca sistemática e racional que vão identificar soluções chamadas de soluções ótimas. E a literatura já mostra que a otimização apresenta resultados muito promissores para auxiliar no desenvolvimento sustentável dos países, especialmente pensando no Brasil, que é um país que tem uma grande carência de infraestrutura. Isso acaba sendo uma coisa muito interessante. Porém, grande parte deles acabam sendo limitados a problema de referência ou então pouca aplicação prática na engenharia estrutural. E para resolver esse tipo de problema de otimização, existem basicamente os métodos determinísticos ou matemáticos, que acabam sendo limitados a algumas funções que são convexas, funções que são contínuas, e muitas vezes na engenharia estrutural as funções acabam sendo um pouco mais complexas que isso, e a gente acaba lançando mão de métodos chamados heurísticos, que incluem um componente probabilístico ou aleatório para fazer a solução desse tipo de problema. Dentre eles, existia o método da busca harmônica, que é um método de otimização que faz analogia à improvisação musical do jazz. E a única desvantagem desse tipo de métodos heurísticos é que eles acabam necessitando uma grande quantidade de avaliações da nossa função objetivo, ou que a gente busca otimizar no nosso problema. E muitas vezes os problemas de engenharia estrutural acabam sendo bastante complexos e tomam muito tempo para ser realizada a sua análise estrutural. E pensando em uma aplicação prática, pode ser muito limitante utilizar a otimização, porque a gente precisa realizar análise de centenas de milhares de diferentes estruturas para poder fazer uma comparação e encontrar a solução ótima. Nessa situação, os metamodelos acabam sendo muito interessantes, porque eles são uma técnica de inteligência artificial bastante diferente do que a gente está mais acostumado a ter contato nos dias de hoje, que são esses modelos de linguagem, esses modelos, grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, por exemplo. Os metamodelos, eles acabam sendo utilizados para criar uma superfície de resposta que vai gerar predições aproximadas de uma variável de resposta. O problema de otimização estrutural vai ser o comportamento dessa estrutura, por exemplo, tendo como partida as variáveis dentárias que são estudadas. Então, pensando numa aplicação prática, a gente tem, por exemplo, um modelo que seria o mundo real, a estrutura no mundo real. Então, aqui eu trago um
um exemplo de uma viga, por exemplo, sendo submetida a uma carga, e aí essa carga vai gerar um comportamento estrutural nessa viga. E aí a gente faz uma modelagem física dessa estrutura, utilizando, por exemplo, aqui o método dos elementos finitos para fazer uma modelagem física e obter os esforços, os deslocamentos a partir de uma análise computacional, que vai ter uma precisão bastante elevada, porém com um grande custo computacional a depender da complexidade dessa estrutura e da modelagem. O metamodelo entra para ser um modelo substituto, ou um modelo desse modelo físico, daí surge o seu nome de metamodelo. Então a gente cria uma superfície de resposta que vai tentar gerar, a partir de poucas simulações de alta fidelidade, vai gerar aproximações, ou então vai tentar prever qual é que é o comportamento dessa estrutura a partir de uma amostra pequena de simulações realizadas, nesse caso, pelo método dos elementos finitos. Aqui eu trago um pequeno diagrama que mostra, então, que o mundo real é o que apresenta o maior número de variáveis de entrada, porém o maior custo computacional e também precisão, claramente, enquanto que o metamodelo é o que possui menos números de entrada, porém com a menor precisão. Então a gente acaba abrindo mão da precisão das nossas análises para viabilizar ou pelo menos diminuir o tempo da otimização. Então, nesse contexto, a gente tem como objetivo implementar e validar um metamodelo capaz de realizar predições sobre o comportamento de estruturas, aplicar metodologias para avaliar o impacto ambiental e social dos materiais e estruturas ao longo do seu ciclo de vida. E, no caso da nossa pesquisa, a gente está buscando, então, desenvolver um programa para a otimização da sustentabilidade, aqui enfocando em passarelas de estruturas mistas aço-concreto. Então, utilizando a busca harmônica multiobjetivo, auxiliada por um metamodelo. Nesse contexto, muita gente acaba se beneficiando e, primeiro, o impacto de curto prazo são os próprios engenheiros e projetistas que podem se beneficiar desse tipo de otimização. E, claro, também a própria comunidade acadêmica, onde a gente está aí tentando avançar a otimização para problemas um pouquinho mais reais, com aplicações um pouquinho mais práticas. A médio prazo, a gente também pode pensar em benefício tanto para o setor industrial, que acaba se beneficiando muito da otimização e pensando em construções de larga escala, construções principalmente repetitivas, assim como o setor público que acaba podendo resolver o problema dessa falta de infraestrutura que ele fornece para a população em geral. E claro, a largo prazo, a gente tem a população civil se beneficiando, porque a gente vai estar tanto provendo infraestrutura de qualidade com um custo menor e com um impacto ambiental menor, que afinal é o que a gente busca, né, o desenvolvimento sustentável. Então, a grande pergunta que a gente tem é possível obter reduções substanciais no tempo de execução da otimização aplicando esses metamodelos? E, bom, a resposta que a gente obteve é que sim. Então, estudando um modelo, uma viga de aço, onde a gente busca otimizar tanto o seu custo quanto o seu desempenho dinâmico a partir da maximização da sua frequência natural, utilizando apenas 6 variáveis que representam as suas dimensões, a gente cria um problema de otimização que tem um número de combinação bastante grande, ou seja, um número muito grande de possíveis soluções, que é 1,84 elevado na 13ª potência. E utilizando a otimização, a gente consegue com 500 mil iterações, ou 500 mil avaliações, como 0,0027% de avaliações, a gente consegue chegar a uma solução muito competitiva. E os resultados do metamodelo que a gente obtém, que é o principal resultado que a gente tem aqui, é que a gente consegue, utilizando um tamanho de amostra bastante pequeno, a partir de uma amostra de 250 simulações de alta fidelidade, a gente já consegue uma precisão, uma relevância preditiva, que é a precisão do nosso metamodelo, de 93%, que é esse Q quadrado. Ao mesmo tempo, a gente consegue ter uma redução muito grande de 99,7% em comparação a realizar uma análise de elementos finitos para cada uma dessas 500 mil iterações necessárias pelo nosso modelo de otimização, o que é muito incrível. A gente destaca o que possui um tamanho de amostra de 1000, porque com ele a gente já consegue uma relevância preditiva de 97%, erros muito baixos, e uma redução de tempo de 98,79%, o que é bastante interessante para aplicação prática.
Então aqui só para mostrar um pouquinho sobre os resultados da nossa otimização. A gente tem aqui um gráfico onde relaciona o custo da estrutura com a sua frequência natural, seu desempenho dinâmico, que a gente chama de uma fronteira de Pareto, onde a gente consegue avaliar cada um desses objetivos. Então a gente pode verificar, por exemplo, que a gente consegue aumentar da solução com menor custo, a gente consegue aumentar o seu desempenho dinâmico em 43%, sua frequência natural em 43%, com um aumento de custo de apenas menos de 4%. Ou então, quase duplicar essa frequência natural, com um aumento de custo de quase 30%. E aqui eu apresento então quais são as dimensões dessas estruturas otimizadas, e muitas vezes elas acabam tendo configurações que não são usuais para um dimensionamento estrutural convencional. Então, o que a gente está realizando nesse momento é então buscando otimizar a sustentabilidade. Então, além de custos e a frequência natural dessa estrutura, a gente também busca otimizar seu impacto ambiental e o impacto social. Aqui, nesse caso, de uma passarela mista de estrutura com aço e concreto. E realizando uma revisão sistemática sobre a otimização de sustentabilidade de estruturas do tipo obras de arte especiais, que são estruturas como pontes, passarelas, viadutos. A gente verifica que tem um crescimento nesse interesse, nesse tema, nos últimos anos, e a gente consegue verificar que a Espanha acaba sendo uma das principais referências na literatura acadêmica para esse tema da sustentabilidade, desse tipo de estrutura, otimização da sustentabilidade dessa estrutura, especialmente com a orientação do professor Victor Yepes. E eu tive a oportunidade de estar realizando uma instância, uma instância de doutorado sanduíche na Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, sob a orientação do professor Victor Yepes, especificamente no ICITEC, no Instituto de Ciências e Tecnologia do Concreto, lá da UPV, onde a gente trabalhou em diversas frentes, por exemplo, aplicando esse tipo de otimização em diferentes contextos. Por exemplo, aqui, se já entrando um pouquinho mais na parte da sustentabilidade, a gente fez uma otimização multi-objetivo de passarelas mistas, então considerando também o potencial de impacto de aquecimento global, GWP, que são emissões de CO2 equivalente, também sobre diferentes cenários de incêndio. Então a gente tem como aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, só que agora com mais objetivos. Além disso, a gente também pode ampliar isso para diferentes tipos de estruturas. Então aqui a gente também trabalha com estruturas de alto desempenho, como as vigas de aço híbrida, que incluem em sua estrutura aço de alta resistência, onde a gente consegue obter diferentes benefícios. E a gente trabalha também então com a avaliação da sustentabilidade dessas estruturas, aplicando a técnica da análise do ciclo de vida, onde a gente vai avaliar então os impactos de todos os materiais para a construção dessa viga, desde a extração dos seus recursos naturais, produção, distribuição, uso e a destinação final, avaliando então o impacto ambiental, social e todo o custo de ciclo de vida da estrutura. Então aqui, só para resumir, a gente tem então como a definição do nosso problema de otimização, o nosso projeto estrutural dessa viga mista em aço concreto, onde a gente aplica avaliação dos impactos pela análise de ciclo de vida. Então, faz a implementação do programa através de simulações pelo método de elementos finitos, para então gerar um metamodelo. Nesse momento a gente está trabalhando com o metamodelo Kriging, porém a gente vai fazer uma comparação com outros metamodelos também, aplicando a otimização pelo algoritmo da busca harmônica multiobjetivo. E no final a gente obtém esses resultados com fronteira de Pareto, e a gente pode então fazer uma seleção inteligente dessas soluções. São soluções ótimas. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Bom, agora vamos continuar com uma dupla. São dois alunos do programa de produção de engenharia mecânica, o Leonardo Pérez e o Matheus Gomes, com o tema Análise da Mecânica, Fratura e Engranagem e um motovibrador linear fabricado com uso de diferentes resíduos.
Começando aqui, então, até que conserte o microfone. Boa noite a todos. Eu sou Matheus Luiz, eu sou mestrando, então, no programa do PG-PF, aqui na Universidade. Atualmente, eu trabalho no INTEC, então, que é o Laboratório de Inovação e Tecnologia aqui da Universidade de Passo Fundo. Sou engenheiro mecânico, me formei aqui em 2018 e atualmente trabalho com impressão 3D, também a Byte. Bom, boa noite. Meu nome é Leonardo Vieira Pérez, sou formado em Engenharia Mecânica pelo IFSU. Hoje estou mestrando no programa do PGPF da Universidade. Agradecer por a gente poder ter essa oportunidade de trazer um pouco do trabalho que a gente desenvolve, um dos trabalhos que desenvolvemos dentro do programa. Então, o trabalho que a gente está trazendo hoje, ele é um trabalho que a gente fez na matéria do professor Zacarias, então no mestrado, matéria de fratura e fadiga, né? Análise mecânica, então, em engrenagens do motovibrador linear, fabricadas aí com o uso de diferentes resinas. Então, o objetivo inicial, né, desse trabalho, o Leonardo vai explicar um pouquinho melhor sobre o motovibrador depois. O que a gente enfrenta hoje nesse tipo de situação é que as engrenagens utilizadas para esse equipamento, elas são fabricadas em impressão 3D com o processo FDM, que ele é um processo que utiliza basicamente um plástico, termoplástico, como matéria-prima. Então, o que o pessoal estava analisando, né, de falha, que a gente consegue analisar nessa imagem, é que estava tendo muita falha no pescoço da engrenagem. Então, a gente fez essa análise com diferentes materiais que pudessem substituir esse tipo de engrenagem. Né, geralmente, engrenagem se utiliza estudos nos dentes, mas a gente analisou, então, a falha no pescoço dela, que era o principal objetivo aí, né, que está falhando as engrenagens nesse equipamento. Opa. Então, tá. O motovibrador foi desenvolvido aqui dentro da UPF, dentro do programa do PGPF, com o intuito de realizar em parceria com empresas do setor elétrico, com o intuito de garantir o contato de chaves seccionadores, porque hoje tem um problema nesse tipo de mecanismo que, conforme está exposto ao tempo e ao clima, sujeira e até mesmo precipitação ou outros detritos acabam que o mecanismo da chave não consiga fechar o circuito, fazer o contato da forma que deveria ser. Então, o motovibrador introduz vibrações na chave seccionadora para conseguir, então, vibrando numa frequência próxima à frequência natural da chave, introduzir energia na estrutura e aumentando a amplitude da vibração, a fim então para que a chave consiga fazer o seu caminho até o final do circuito, fechando o circuito, fechando o contato de uma forma eficiente, evitando então que uma equipe de técnicos tenha que se deslocar até o local para fazer o fechamento manual. Bom, essa vibração ela é feita por duas massas excêntricas que elas giram em sentidos opostos, mas na mesma velocidade. Então isso causa que todas as forças se anulem, com exceção da força num único sentido linear, por isso o nome motovibrador linear. Então a vibração desse equipamento é somente em uma direção. As engrenagens que nós estamos analisando no estudo de cima, elas são muito importantes porque elas fazem a sincronização dessas duas massas. Então, quando ocorre a falha de uma das engrenagens, perde-se essa sincronia e o motovibrador não consegue desempenhar sua função. Trazendo um pouco da tecnologia FDM, que atualmente as engrenagens são fabricadas em FDM, consiste então num material, um termoplástico, que ele é fundido e depositado sobre uma mesa de impressão. Camada por camada, a máquina vai fazendo a peça, como se fosse, linhas por linhas, ela vai fazendo uma peça
como se fosse uma junção de camadas. Por mais que tenha muito desenvolvimento em cima nos últimos anos da impressão 3D de filamento, e também pelas máquinas serem mais precisas e mais rápidas, ainda tem problema na questão da própria tecnologia FDM, que como a adesão entre as camadas não ocorre a fusão completa do material, ela acaba sendo muito inferior às propriedades mecânicas do material base. Justamente ele está o problema da falha na engrenagem do motovibrador, que como a tecnologia necessita que uma face plana seja posta sobre a mesa de impressão para realizar a peça, então o pescoço da engrenagem acaba ficando bem na direção das linhas. Então esse eixo Z, a relação de propriedades mecânicas da peça fica muito debilitada. Mesmo utilizando materiais mais resistentes como o próprio Tritan, que é um copolímero já considerado de engenharia, que é utilizado hoje nas peças em FDM. Bom, uma das vantagens dela é a questão de custos. Foi escolhido dessa forma atualmente porque o custo dela em comparação a outros processos é muito baixo. Mas também peca um pouco na questão de precisão e dessa toda a questão da tecnologia que limita e causa a delaminação entre as camadas. Então, para a gente conseguir contornar essa situação, a gente analisou então o processo SLA, que é o processo de estereolitografia, que é basicamente a mesma coisa da impressão FDM, mas é a impressão de resina, né? São dois tipos diferentes de impressão a resina. Basicamente o FDM, como o Leonardo falou, ele trabalha então com um rolo termoplástico, né? Um material sólido, que ele esquenta, aqui tem um bico que esquenta esse material, faz a extrusão, que a gente chama, para o derretimento do material, e essa extrusão então forma camada por camada da peça. Na impressão SLA, que é de resina, então é uma resina líquida. Nos dois processos, aqui a gente processa SLA, já adiantando um pouquinho processos de laminação também. Qualquer trabalho com resina a gente necessita de um catalisador, para que ela faça esse endurecimento que aqui acontece quando o material esfria. Então na impressão SLA, esse endurecimento ele acontece, esse catalisador, né? Ele acontece por processo de luz ultravioleta dentro de uma câmera nessa área de impressão. Então, isso aqui, consequentemente, traz uma qualidade melhor para a impressão. É um processo com uma qualidade melhor, né? Superior comparado à FDM. Porém, para alcançar esses resultados, a gente precisa investir, ter um investimento inicial maior e também o pós-operacional desse processo aqui. No FDM, geralmente a peça sai pronta, nesse caso das engrenagens, elas já saem prontas. Aqui a gente tem a impressão na peça, mas após é necessário então fazer um banho em álcool isopropílico, geralmente, né, para tirar o excesso de resina, e depois é feita a cura em luz ultravioleta para deixar ela seca, digamos assim, para poder ser utilizada. Então a gente levantou esse ponto aqui, que poderia ser uma alternativa. E também a gente trouxe processos de laminação, que é o mais conhecido. Comparado aos outros dois processos, o de laminação a gente não precisa ter um maquinário para começar a fazer a confecção dessas peças, né? Ela é uma resina que tem um catalisador junto, que ele tem uma proporção da quantidade de resina utilizada. Então a gente só precisa ter essa resina, fazer essa mistura corretamente e aplicar ela no molde. Então, é um ponto, né? A gente necessita ter um molde da peça para poder fazer aí a replicação dessa peça. E também a gente tem que ter a atenção de ter o tempo, a mistura com o tempo controlado dessa resina, né? Porque quando coloca o catalisador é necessário misturar ela, então se mistura a mais, se fica mexendo muito tempo, ela vai endurecendo enquanto está mexendo. Então é necessário ter esse controle de tempo para ter essa aplicação. Então, como eu já falei aqui, né, nos materiais que a gente analisou, os métodos de análise, a gente trabalhou então com 4 tipos de resina. A resina comum e a de engenharia, que são resinas utilizadas na impressão SLA. Então, a comum, como o nome já fala, e a de engenharia é uma resina já mais específica, né, mais resistente para esse tipo de aplicação. E aí, nos processos de laminação, a gente trouxe então resina epóxi e resina poliéster, que são as resinas mais comuns no mercado.
A partir desses 4 materiais aqui, então a gente analisou ensaio de tração, conforme a norma, né? A gente fez também, a gente considerou ensaio de flexão, ensaio de dureza Short D, então é um ensaio específico para polímeros. A gente fez também um teste de bancada laboratorial e uma análise econômica para verificar qual seria o melhor material a ser utilizado aí para essa aplicação. Então, a confecção dos corpos de prova, que nem eu falei, para o modelo laminado, a gente, como já tinha a impressão SLA, né, a gente fez as duas engrenagens nas resinas comuns de engenharia. Então, a gente fez o molde de borracha de silicone a partir dessas peças que já estavam impressas, e aí depois replicou então a resina epóxi e a poliéster para fazer essas engrenagens. Os corpos de prova, então, conforme as normas, né, as especificações, o dimensionamento das normas para tração, flexão e para dureza. Então, a análise de resistência à tração, a gente fez então 3 amostras para cada tipo de resina. A gente fez essa análise com o material até ele romper, para verificar então a resistência à tração de cada um deles, né? Até que ficou um pouquinho pequeno, mas a gente verificou que a resina epóxi ela teve uma resistência à tração superior referente aos outros modelos. Essa daqui, seguida da resina de engenharia, então, e depois seguida da resina epóxi, poliéster, e por final a resina comum. Então a gente verificou que a resina epóxi, né, ela geralmente é trabalhada com fibras de carbono, fibras de vidro, com outros materiais, mas aqui a gente utilizou tanto a epóxi quanto a poliéster, apenas a resina, para ter um comparativo entre os outros 2 modelos que eram impressos também. A análise de resistência à flexão, a gente não conseguiu fazer os testes práticos por conta do maquinário. São maquinários específicos para polímeros, então a gente não conseguiu replicar mesmo tendo os corpos de prova confeccionados, né? Porém, a gente então pegou os dados de tração que nós adquirimos dos ensaios de tração, isolamos aqui a força, né, para a equação da resistência à flexão, e aí a gente conseguiu então matematicamente fazer essa análise da resistência à fricção de cada um dos materiais. Consequentemente, por serem os resultados então da análise de tração, né, novamente a resina epóxi se destaca perante as outras, enquanto a resina comum já tem um destaque de pior resistência entre essas resinas analisadas. O ensaio de dureza foi realizado a dureza Short D, foram coletadas 10 amostras de cada material, como a norma diz, com pontos de distância de 6 milímetros. Para a resina poliéster, a maior dureza de todas foi de 84,2 na escala de Short D. Para a resina comum, teve 71,15. Para a resina de engenharia, 79,3. E para a resina epóxi, a menor dureza de todas, 78,35. Vale também ressaltar que a resina epóxi foi a que teve a maior consistência entre as amostras, assim também como a resina poliéster, que são resinas de laminação. Já ambas as resinas que foram impressas na impressora teve um desvio padrão um pouco maior entre os pontos de medição. Isso também se dá na natureza do processo, como é feito em várias camadas que são apuradas em momentos diferentes durante o processo de impressão, também existe uma pequena variabilidade. Então, uma menor homogeneidade nos corpos de prova como um todo. Então, foram realizados testes de bancada, que consistiu em instalar as engrenagens na peça em 3D no dispositivo e deixando ele rodar por um período X de tempo, que no caso foram 24 horas em 5 Hz, totalizando uma quantidade de ciclos de 432 mil ciclos. Todas as resinas, com exceção da resina comum, que falhou nas primeiras 3 horas de ensaio, todas as outras conseguiram
finalizar o ensaio sem maiores desgastes, sem perda de massa e sem nenhuma falha aparente. Aqui está que como a gente estava analisando o pescoço, né, que geralmente a engrenagem se analisa a questão dos dentes, né? Então, aqui, como a gente estava analisando principalmente essa falha no pescoço, nós consideramos apenas a redução de massa inicial, inicial se comparada ao final. Então, como a resina comum ela apresentou essa falha após um tempo, a gente não conseguiu determinar essa diferença de massa dela de antes e depois, né? Então, a partir disso, a resina poliéster e a resina de engenharia tiveram uma diferença menor, se for comparada à epóxi, há uma diferença significativa, mas teve uma diferença. Observando também que a falha na resina se diferenciou bastante do modelo de impressão 3D por filamento. O filamento teve realmente o desplacamento das camadas, aqui já na impressão 3D por resina, uma falha que a análise se iniciou na região do pescoço, mais especificamente na região de fixação dos parafusos, que ele tem um parafuso que é passante no pescoço, e ele avançou por toda a restante da engrenagem de uma fratura frágil. Isso também é característico das resinas de impressão 3D. Um pouquinho do vídeo de como foi realizado os testes. Então, ele ficou assim durante 24 horas para nós conseguirmos verificar a funcionalidade de cada engrenagem. E por fim, então, a gente fez uma análise de custo. A gente fez uma análise superficial aqui. Eu falo superficial por quê? Porque a gente primeiramente analisou então o preço da matéria-prima para cada um desses materiais, tá? Aí a partir disso a gente verificou também qual seria o peso de cada uma dessas peças pela confecção delas, né? Aqui não dá para ver muito bem, mas a gente verificou que da questão das resinas deu aproximadamente 200 gramas por peça. Ou seja, daria para fazer 5 peças por litro, né? A resina é por litro, enquanto do material tritã dá aproximadamente 150 gramas, então é um material mais leve. A gente chegou a arredondar para cima, então totalizando um total de 6 peças. Com isso, então, a gente consegue verificar quanto que custou para fazer cada uma dessas peças. Até aqui não dá para ver, mas a resina poliéster ela se destaca na questão do valor. Se eu não me engano, são R$60 o litro, tá? Se comparado aos outros, agora eu não consigo ver aqui. Isso, R$60. Não, aqui não. Enfim, R$60 o litro da poliéster. Se comparado às outras resinas, a comum, a de engenharia, a epóxi, já são resinas muito mais caras. Então, são resinas a partir de R$200 o litro. É uma diferença muito significativa justamente por causa da aplicação de cada uma das resinas. Então, a partir disso, a gente conseguiu verificar que o valor para cada peça, né, daí é esse quadro do lado aqui, é bem significativo. Então, a resina poliéster, a gente chegou a um valor de R$12 por peça, se comparado à resina de engenharia, por exemplo, que custaria R$60 por peça. Por que eu digo superficial aqui? Porque aqui a gente não está considerando a questão de mão de obra, o tempo de produção, a gente não está considerando o maquinário que é utilizado para isso, então as impressoras que foram levantadas anteriormente, comparado ao processo de iluminação, que você não precisa ter a máquina para isso, né? Quantas peças necessitam ser fabricadas, o tempo de fabricação, o tempo de cada uma das resinas. São muitos fatores que acabam tornando essa análise mais profunda, que vai ser um trabalho futuro, então, de analisar melhor essa questão dos custos. Aqui a gente só trouxe um pontapé inicial, digamos assim, para poder ter aí um parâmetro, né, um norte, para poder iniciar essa análise. Então, uma análise final, né, de todos os materiais, a gente verificou que a epóxi ela se destaca principalmente na questão da resistência à tração e da fricção, né? E a poliéster ela se destaca principalmente na questão de ter a dureza superficial maior
e também esse custo que eu trouxe agora, né? Então, por exemplo, a resina comum, por mais que ela tenha uma dureza que fique intermediária entre essas duas que eu citei, acaba que a tensão máxima dela é a menor dentre as citadas, além dela ter falhado no teste prático. Então, basicamente, a resina comum não é ideal para esse tipo de aplicação. A resina de engenharia e a resina, então, epóxi, elas ficam nesse intermediário, podem ser consideradas, mas, no final das contas, a gente considerou, então, a resina poliéster, principalmente por conta dessa questão de preço, como o material ideal para essa aplicação. Algumas sugestões, então, para dar continuidade a esse trabalho, é fazer análise dessas resinas, então, em campo, né? A gente fez um teste laboratorial, então, como apresentou no vídeo ali. A ideia é a gente instalar essas engrenagens na aplicação em campo mesmo, da onde o motovibrador é utilizado, né? Para poder também ter essa questão do detalhamento relacionado aos custos de confecção, do que vale a pena, do que não vale, do quanto vale a pena. Também essa questão da otimização do projeto, então do pescoço da engrenagem, né? Como pode ser modificado para evitar essa questão da fratura nessa parte da peça. Também aqui no ensaio microscópico, né, fractográfico, tanto do dentro da engrenagem, que é essa parte da onde tem os desgastes principalmente, mas também principalmente na questão do pescoço, que é onde houve a trinca, né, nesse caso da resina comum, e também para cada um dos tipos de resina, aí, podendo dar um norte mais detalhado de cada material, né, se ele é útil ou não para essa aplicação. Então, seria isso, pessoal. Bom, todos os que nós apresentamos aqui fazem parte do programa de pós-graduação do ITEC. Eu vou lembrar que aqui tem equipamentos muito maravilhosos que servem para fazer muito tipo de ensaio, muito tipo de pesquisa. Tá? Que é uma coisa interessante que deve ser divulgada. E somos uma universidade muito capacitada para fazer qualquer tipo de pesquisa a nível mundial. Agora, sempre no primeiro ITEC tivemos um convidado externo e eu sou convidado externo. O engenheiro civil Gustavo Rossi Bastian, que foi nosso aluno. Está aqui hoje. Estou procurando ele aqui, está aqui ao meu lado, né? Ele fez engenharia civil aqui e é o head de engenharia na empresa Cubo e Tetris. É uma empresa focada em construção civil, em steel frame modular e formada em engenharia civil, como eu disse aqui pelo PF, que fez gestão empresarial na FGV. Gustavo tem se dedicado a projetos que aliam tecnologia e eficiência, buscando trazer soluções inovadoras e sustentáveis no setor da construção. Então, vamos para o tema dele, que é construção industrializada, modular e on-site, a transformação do mercado de construção civil. Boa noite todo mundo. Primeiro agradecer o convite à pessoa do senhor Zacarias. Fui aluno dele na época de engenharia civil, sou então formado aqui pelo PF, engenheiro, fiz também o MBA em gestão empresarial. E desde que eu me formei até antes de me formar, eu trabalhei na construção civil, meu pai trabalhou também nessa área, e eu sempre questionei bastante como as coisas são feitas, né, desde o início, trazer uma reflexão para a gente pensar um pouquinho. Até queria ter uma noção assim, aqui tem o pessoal da área de engenharia civil, arquitetura, só levanta a mão para eu também melhorar minha fala, certo? Quando vocês ouviram falar em construção industrializada, steel frame, modular, certo?
Beleza, então já estamos meio caminho andado. A minha questão é justamente essa aqui. A gente vem construindo pirâmides, a muralha, e aqui no Brasil a Casa de Adobe, que é as primeiras construções que a gente tem, da mesma forma, já faz um bom tempo. E eu acho que é muito pertinente no local que a gente está pensar nessa questão da inovação. Vocês são boa parte pesquisadores, eu acho que está na mão muito de vocês, então eu queria deixar essa provocação mesmo para a gente tentar entender como a gente pode melhorar esse setor que, desde a Revolução Industrial, é o setor que menos, para não dizer que é o menos que desenvolveu, a gente ganha na pesca. Fora isso, a gente está em atraso. E nós temos um desafio enorme para resolver, que é a questão do déficit populacional, do déficit habitacional. Né? A gente não tem casa para todo mundo morar, e isso não tem reduzido nos últimos tempos, a gente só tem aumentado esse déficit. Então, a gente não tem como, ainda não temos a resposta definitiva para essa questão, mas eu acredito que passa muito pela questão da industrialização na construção civil. O mercado, como um todo, tem se posicionado dessa forma. Ele tem se posicionado como a solução para esses problemas. O que é a industrialização da construção civil? Basicamente, a gente está trabalhando processos industriais dentro dessa indústria, né, que a construção civil ela é uma indústria, e a gente está fazendo os elementos que vão prontos para o local do canteiro de obras, que é um local que normalmente a gente vai para fazer a obra. Então, quanto mais a gente tira de dentro do canteiro a obra e leva para dentro de uma fábrica, a gente está industrializando a construção civil. Nós temos aqui alguns exemplos, desde os galpões pré-moldados, que já são bem difundidos aqui na região, casas também de concreto pré-moldado, aqui o wood frame e o steel frame ali no meio, junto, como processos também de industrialização, e mais acima lá os processos modulares, 2D e 3D, que eu quero falar um pouquinho com vocês aqui hoje. A construção modular, ela é basicamente uma maneira de fazer, certo, pessoal? Nós temos aqui a questão da construção modular 2D e a 3D, onde a gente vai usar módulos construtivos que vão prontos para o canteiro, e lá eles vão ser somente acoplados e finalizados para dar origem à estrutura que eles vão compor. E o steel frame, eu falo do steel frame agora para fazer essa diferenciação em relação ao modular, porque as duas empresas que eu atuo, que é a Cubo Construção Sustentável e a Tetris Módulos Construtivos, elas compartilham esse DNA do steel frame, da industrialização, mas elas trabalham de uma forma um pouco diferente. A Cubo trabalha mais on-site, no canteiro de obras, certo? E a Tetris trabalha no off-site, onde a gente vai produzir módulos dentro de uma fábrica e tentar levar eles o mais pronto possível para o local da obra. Então, o grande objetivo, a Cubo ela existe há mais tempo, desde 2014, a gente trabalha exclusivamente com o steel frame desde 2017, e a Tetris nasceu assim como uma spin-off da Cubo em 2023, justamente para a gente reduzir o número de processos dentro da obra e trazer para a fábrica, que é um ambiente mais controlado, onde a gente consegue ganhar produtividade e qualidade. As duas empresas ainda existem em paralelo, né, mas a gente está cada vez querendo mais migrar para o modelo off-site, onde a gente enxerga mais vantagens e oportunidades. Só para exemplificar um pouco, que talvez tenha gente também que não é muito do setor, aqui é uma casa que a gente construiu, a primeira casa de steel frame que a gente fez em Passo Fundo, lá em 2017. Ela fez um condomínio aqui, um condomínio fechado. E o processo construtivo é basicamente assim. Lá no local a gente faz a fundação em concreto armado, executa a montagem da estrutura de aço, são perfis de aço galvanizado, leves. Esses painéis eles podem ou não ir montados já para a obra. Esse já é um grau de modularização, de industrialização. E aí a gente vai fazer os emplacamentos externos e internos com as instalações elétricas, hidráulicas já embutidas. E isso aí vai nos trazer muita agilidade. E outros benefícios também, como isolamento, qualidade, resistência acústica. Já a parte da Tetris, que a gente trabalha com os módulos mais prontos, esse aqui seria um exemplo
de modular 3D. Ele é totalmente off-site e vejo que ele usa a mesma tecnologia, ele usa o mesmo sistema construtivo, que é o steel frame. Qual é que é a diferença? A diferença é que esse módulo ele foi feito dentro da fábrica. Então a gente construiu uma estrutura de aço pesado para conter essa estrutura leve de steel. Fez daí, baseado no nosso know-how de steel frame, a gente utilizou todas as mesmas técnicas construtivas dentro deste módulo. Então a gente fez ele com as paredes de aço leve, a gente fez revestimento com placa cimentícia externa, e aí trabalhando os acabamentos, assim como a gente fazia as casas, só que agora dentro da fábrica e transportado. Então ali está o caminhão transportando esse módulo. Hoje ele já não está mais no primeiro local, ele já está na nossa segunda fábrica, mas está aberta a visitação, então fiquem convidados, né, através dos professores, a gente tem contatos aqui e a gente está sempre aberto a receber vocês lá. A gente está evoluindo constantemente esses produtos nessa linha, a gente entende que tem muito a evoluir e agora a gente está trabalhando também com um modelo que é um híbrido. Ele seria um modelo que a gente leva os painéis de piso e cobertura prontos e faz uma acoplagem local. A gente vai levar, como esse aqui que mostra aqui, ele vai montado em cima do caminhão. Esse é um módulo. A gente abre ele e coloca os pilares no local. E aí vai acoplando um módulo ao lado do outro e colocando já a cobertura. Vai pronto com piso, porcelanato, elétrica, hidráulica. Aqui a gente acoplou 16 módulos. Foi uma loja de 300 metros quadrados. A gente executou essa obra em Joinville. E foram apenas 3 dias de montagem para chegar nesse estágio que eu mostrei aqui. Com piso, com fogo, com elétrica, infraestrutura, hidráulica passada também dentro dos painéis inferiores. E os fechamentos externos a gente utilizou o isopainel com o isolamento espírito. O que a gente está mirando, né? Onde que a gente se espelha? Tem o pessoal lá fora que já tem fábricas robotizadas, automatizadas, que estão fazendo paredes já com CNC, braço robô, solda, dobra, chapa, tudo automatizado. Esse é o sonho, né, pessoal? Hoje a única coisa que a gente fez dentro da Tetris foi tirar a obra do canteiro e botar embaixo do pavilhão. E isso já melhorou a produtividade de uma maneira absurda, né? A gente conseguiu fazer aquela loja de 300 metros quadrados, a gente produziu e instalou ela em 30 dias. E assim, a gente não tem braço robô, a gente é o pessoal trabalhando mesmo, é solda, é corte, né? O que eu quero dizer com isso? Aonde a gente pode chegar com mais tecnologia aplicada ao setor. E quanta oportunidade tem nesse mercado bilionário da construção civil para novas tecnologias. Esse é o nosso sonho, eu espero que eu possa mover vocês um pouco mais para perto também. E eu gosto de deixar uma mensagem que transformar uma indústria que não mudou durante um século não é fácil, mas é importante e é por isso que a gente está fazendo. Muito obrigado, esses aqui são os meus contatos. Quem quiser também nos seguir nas redes sociais, a Tetris e a Cubo. A gente está sempre postando coisas legais ali que a gente está fazendo. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Então, findadas as apresentações, gostaríamos de agradecer novamente a presença dos convidados no evento, enquanto damos uma lembrança para cada um dos palestrantes e abrimos o espaço para que o público vá pensando em perguntas para os convidados. Sermão? E o certificado? Tudo junto ou não? Aí dentro o certificado? Pega o certificado do homem. Bota dentro das sacolinhas. O dele tá aí? Ah, depois não retira.
Bom, depois você... Não, beleza. Bom, Telmo, muito obrigado por participar. Uma lembrancinha. Obrigado. Vamos lá. Eu? Vamos inverter os lados para cá. Fica melhor a luz. Fica a luz. Isso aqui manda. A gente vai alcançando isso. Obrigado. Muito obrigado, Júlia. Fernando. Uma lembrancinha. Obrigado. Eu não vi os nomes. Aí ele que se... Aí ele Eu não vi os nomes. sei, cara. Gustavo, esse menino dá orgulho pro professor. Dá muito orgulho. Para qualquer pergunta, alguém quer fazer uma pergunta? Não tenha medo, pode fazer. Ninguém vai perguntar nada. E desse lado? Aqui, ó. E o Guilherme? Boa noite. Eu tenho uma pergunta para o engenheiro Gustavo. Eu estou recém nos inícios estudando arquitetura e a minha pergunta seria se o sistema construtivo modular não limitaria muito a expressão arquitetônica nas obras. Nós temos algumas limitações, sim. Né? Esse hoje, eu acho que na verdade uma das principais limitações que a gente tem é a questão de transporte dos módulos, que a gente tem que se limitar aos tamanhos permitidos de transporte rodoviário. Então a gente tem uma largura máxima de transporte de 3,20, consegue transportar, né, coisa maior, mas é muito caro e complicado. E também a questão dos formatos, né? Mas assim, eu acho que a gente pensa às vezes que o modular é só as caixinhas, o bilhado. Mas os modelos, eu acredito que a liberdade está justamente nos modelos híbridos, onde a gente vai conseguir fazer, por exemplo, a estrutura principal modular, e aí a gente trabalha com elementos em loco que vão dar o diferencial arquitetônico, como brises, molduras, próprios steel frame, outros materiais, ACM. Então, tem essas possibilidades, mas uma coisa que é sempre importante, é difícil depois de pronto um projeto para adaptar ele para modular. Ele é importante que ele nasça modular, pensar desde o início, para a gente conseguir deixar no máximo. E teria alguma página, algum lugar que tenha essas informações com essas medidas específicas para ajudar na hora de pensar? Existe, hoje está tudo no Instagram, certo? A gente é muito novo, então tem um pessoal, se quiser seguir, por exemplo, da Steelcorp, são brasileiros que estão abrindo fábrica nos Estados Unidos, a empresa do Roberto Russo, não sei se alguém já viu, eles estão puxando uma frente muito legal, eles produzem material muito legal.
Tem também a norma do modular, a norma modular, né, que ela, na verdade, dá diretrizes para conseguir seguir a padronização. Então, ela é uma norma bem simples, ela fala em medidas padrão que a gente deve seguir e ela já facilita. Agora, conteúdo técnico mesmo, tem também pós-graduações já de construção industrializada, inclusive online. Eu sei que, eu acho que aqui, perdão, eles têm também, né, a parte de estilo, eu tive aqui dentro da universidade, mas eu sei também que tem a ITEC, EBPOS. Eles têm uma específica de construção industrializada modular, que é o único que eu sei. Fica a dica. Não, em que semestre tu estás? Eu estou no quarto período. Chegará a hora de tu brincar com o Steel Frame, programa e no Revit. Sim, a gente já mexe no Revit, já está fazendo umas ideias, fazendo projetos. E não há limitação para a criatividade arquitetônica. Obrigada, senhor. Mais alguém? Quem é da estruturas metálicas, obras de arte, aí que falou, não me lembro. Você? Gustavo. A Prefeitura de Passo Fundo nunca consultou aqui para fazer alguma obra de trânsito aí, obra viária, que esse trânsito caótico de Passo Fundo seria ideal, uma elevada, passarela e tal, com esse tipo de material, que é rápido, economicamente viável para isso, né? Seria sugestão, né? Aqui até sugerir na prefeitura, não sei, né? Eles nunca consultaram aqui nada. Essa parte de se consultar, não sei dizer, até porque eu não sou aqui de Passo Fundo, sou carazinho aqui do lado também. Mas o pessoal daqui da área aqui nunca teve projeto nesse sentido. Seria interessante. Esse tipo de otimização. Esse é justo o ponto que a gente tem da nossa investigação, que é essa grande limitação, essa barreira que a gente tem entre a pesquisa acadêmica que a gente desenvolve e ter essa aplicação na prática em projetos reais. Né? Então, como você disse, realmente existem, eu também falei um pouco da apresentação, a gente tem uma grande, no Brasil em geral, a gente tem uma grande carência de infraestrutura em geral. E a gente precisa sempre buscar esse tipo de, desde a escolha do material que a gente vai utilizar, fazer algo mais rápido, mais eficiente, inclusive partindo para a industrialização da engenharia civil, a gente consegue proporcionar uma infraestrutura de melhor qualidade, mais rápida e mais sustentável. E eu acho que tem essa grande barreira de dar esse passo, e eu acredito também que a gente tem bastante uma limitação muito grande própria e social mesmo, do pessoal ver essas coisas que são diferentes e achar que não funciona, que é diferente. Em Nova York tem o trem em cima, o carro embaixo, Transurb agora na grande Porto Alegre, né? Vai do mercado público até Novo Hamburgo, é tudo elevado, né? Estrutura, obras de arte. Sim, exatamente. A gente tem esse grande problema de infraestrutura para resolver, a gente busca de alguma maneira tentar aproximar o que pesquisa na academia para trazer para o mundo real, trazer soluções reais para solucionar esse tipo de problema de uma maneira eficiente e racional. Realmente é uma coisa que precisa ser cobrada da administração pública, Mas é futuro isso aí, né? É interessante, uma área a ser bastante explorada. Claro, com certeza. Obrigado. Posso fazer uma perguntinha para ti, Fernando? Parabéns pelo teu trabalho. E eu só queria esclarecer uma dúvida para mim. Tu analisou a frequência natural da tua física. No teu modelo de elementos finitos, tu falou que teu modelo era de estrutura mista, de aço concreto. Como tu modelou esses conectores de cesariamento? Tu considerou a parcela concreta atuando em cima dessa frequência natural? Então, a parte que eu apresentei das frequências naturais, ela foi uma análise somente da viga de aço isolada, não foi ainda da viga mista. Eu não modelei a viga mista ainda nos elementos finitos, mas já estou investigando essa parte, pesquisando essa
parte como é que funciona, posso te adiantar um pouquinho. O que eu apresentei ali era somente a viga de aço normal, estava fazendo uma análise modal, usando o ANSYS, não sei se você conhece. Então, eu estava fazendo análise só da viga, que é mais simples. Né? Depois, quando a gente parte para a estrutura mista, a gente precisa fazer uma adaptação, onde a gente faz uma integração, uma conexão entre que seria como da mesma maneira que se simula uma cola no ANSYS. Então, a gente simula como se fosse uma cola entre a viga de aço e o concreto, e a intensidade dessa cola, qual é a... Sim, vai ser os contatos, vai ser também E a resina epóxi também funciona nesse sentido. É elemento de contato. Usado na medicina. Claro que tem que ter os ferros, né, para dar tração. Não, está entendido. Analisou a viga de aço. Nessa E agora o próximo passo vai ser a interação. Exato, porque a gente estava nesse primeiro momento focado na implementação do metamodelo, verificar se ele era aplicável para a engenharia civil, como é que ele funcionava, qual era a eficiência, né? Então, a gente primeiro estudou uma viga de aço, que era um problema que já tinha sido estudado até para ter comparação entre resultados, saber se a utilização chegava num resultado bom, né? E aí a gente fez a simulação de um modelo estrutural mais simples, e agora a próxima etapa é avançar o modelo estrutural e aí fazer essas análises de alta fidelidade com a viga mista, já simulando toda a passarela mista. Interessante. Eu já realizei algumas análises modais em passarela também, e não a âmbito de elementos finitos, uma análise mais aprofundada. Eu trabalho com átomos, que está no mesmo patamar do ANSYS. Mas profissionalmente eu trabalho mais com software de análise estrutural, o SAP, eu uso o Strato. E já é bem fácil de implementar uma análise modal para saber a frequência estrutural. Então, de repente, uma dica, talvez não tão aprofundada, talvez no SAP tu já conseguiria atingir um resultado modal interessante, porque o teu trabalho, pelo que eu vi, requer um grande número de dados, um database muito grande. Sim, exatamente. A gente está utilizando o ANSYS nesse momento, utilizando a versão acadêmica dele para poder fazer essas simulações. Realmente existem diversos programas que a gente poderia utilizar, inclusive no SAP a gente poderia pensar sobre pontos, por exemplo, a gente pode pensar no módulo do CSI Bridge também. Então, no momento que eu estou trabalhando com o ANSYS, porque a gente tem uma facilidade, todo o meu programa está sendo implementado na linguagem de programação Python, então eu tenho a facilidade de poder ter uma biblioteca em Python onde eu consigo automatizar toda a análise da minha estrutura pelo ANSYS, né? E como eu estava fazendo a utilização desse modelo, dessa biblioteca, eu acabei me limitando a usar o ANSYS que eu tinha, o resultado que eu tinha, e eu consigo fazer essa automatização. Então, eu não preciso ficar rodando, desenhando eu mesmo, né, o próprio programa desenha, e aí eu consigo obter esses resultados para fazer as amostras, né, para gerar uma metodologia. Legal. Vou acompanhar o seu trabalho para ver como vai modelar então esses conectores e esses contatos. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Zacarias. Boa noite, então, pessoal. Passa o microfone aí. Passa o Marco. Boa noite, pessoal. Queria parabenizar todos pelas apresentações. Né? Queria fazer uma pergunta ali para o Matheus e para o Leonardo. Né? Tendo visto o trabalho que vocês apresentaram aqui, como vocês veem a questão de incorporar reforços estruturais com fibra de carbono e Kevlar, quem sabe, esses materiais para melhorar as propriedades de resistência, né? Nessas condições, e se vocês têm alguma ideia de como fica a resistência ao desgaste na condição de uso dessas engrenagens, já fizeram algum tipo de análise? Na verdade, a gente considerou só a resina para ter um comparativo direto da impressão SLA, né? Mas o ideal, ou o objetivo de resina poliéster, se é trabalhar com fibras que o professor falou, né? Kevlar, ou carbono, ou fibra de vidro. Próximos trabalhos que seriam possíveis seria a equipe na construção seria também utilizado o pó da fibra de vidro juntamente com a resina, né? Então, fazer algo mesclado dessa maneira, por causa que para conseguir confeccionar engrenagens dessa maneira, né, com
como a fibra de vidro ela é uma espécie de filme, então acaba que para fazer o processo da engrenagem ficaria complicado. Precisaria fazer então uma chave, depois fazer o corte, enfim. Então uma opção, até a gente chegou a levantar isso, trabalhos futuros, seria então utilizar essa questão desse pó de fibra de vidro ou de carbono, para misturar com a resina. E aí, para essa mistura, essa composição acaba ficando mais homogênea. Então, acaba tendo uma homogeneidade na engrenagem como um todo, tanto no pescoço dela, quanto nos grãos, nos dentes dela, né? Se comparado ao processo de se fazer a laminação manual mesmo. A fibra alongada, então, para a impressão da defesa, isso, por causa que precisaria de um pós-processo, né? Fazer o corte, então tem o pescoço, não consegue fazer só o detalhe do pescoço. Não tem graça. Não consegue fazer só esse detalhe, então a ideia seria utilizar esse pó mesmo, né, de fibra, juntamente com a resina para poder colocar no molde e confeccionar melhor. Isso com a intenção de aumentar a rigidez e também botar resistência à cidade. Isso, com certeza, por causa que só a resina em si acaba que ela, por exemplo, a resina comum que ela rompeu, né, então ela não tem nenhum reforço estrutural para uma forçada mais do equipamento, né, um trabalho que exija mais potência do equipamento. Então essa questão desse pó, ele acaba dando esse reforço estrutural para poder... Pode tornar ela também uma boa opção, né? Porque você mostrou que ela ainda não é uma boa opção nessa condição, ela pode se tornar uma boa opção. Com certeza, e a resina poliéster geralmente é muito mais barata, né? Então, por exemplo, fibra de vidro também é um material considerado muito barato. Então, fazendo essa análise de custo, consegue ter um valor talvez menor do que o material de titânio, sem ter a necessidade de ter um equipamento para poder fazer isso, porque tem no molde, só que consegue fabricar. Ou outras fibras também, que são mais caras, mas têm propriedades melhores, né? Tem carbono, pedra, então dá para fazer essa análise mais detalhada para ver se ela representa uma satisfatoriedade melhor do que o processo de hoje. Perfeito. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Mais alguma pergunta? Só queria complementar a parte do professor William. Até mesmo na impressão 3D de FDA, que também já tem alguns materiais que contêm fibra de carbono, tanto PLA, PTG, nylon, policarbonato. Eles inserem como se fosse também um pó, com essa fibra de carbono dentro do filamento. Só que quando você trabalha com filamentos, com fibra de carbono, você perde a maior objetivo da fibra é ter aquela fibra longa, aquela fibra que vai conseguir resistir aos esforços, trabalhando micro estruturas ali que dão maior resistência à fricção, quando você deixa ela mais rígida, mas não resolve principalmente o problema de delaminação. Então, o problema ali que tem a parte da delaminação entre as camadas, mesmo usando material com fibra de carbono, essa fibra de carbono é só na linha de pressão. Então, entre as duas camadas de pressão, você não tem nenhum ganho de resistência. Você teria uma resistência maior no sentido longitudinal do que no sentido de transversal no esparramento. Exatamente. Mas o processo pode ser interessante, eles usam pó mesmo. Sim. Também tem outras impressoras, também FDA, com uma tecnologia mais avançada, bem mais cara, não é acessível para todo mundo, mas é uma impressora que ela tem dois bicos. Enquanto ela faz a impressão do filamento, ela também faz a impressão do filamento de fibra de vidro, para ser feito. Então ela imprime junto uma linha contínua de fibra de vidro durante todas as linhas. Também não resolve muita questão da delaminação, que é o maior problema, mas também é uma tecnologia que está chegando aí, está sendo estudada agora. Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Demora para o microfone. Boa noite a todos. A pergunta vai para o Gustavo. Primeiramente, falar que eu partilho da tua ideia que a construção civil deveria ser mais padronizada, mais profissionalizada, e parabenizo por estar puxando a frente nesse sentido. A minha pergunta
Então, é para ti como uma pessoa que está nesse mercado, no sentido de entender o que falta para chegar mais próximo disso, para técnicas como o Studio Frame, como tirar mais do modelo de obras, o processo para a fábrica, né, que tu falou. O que está faltando para isso acontecer e se a perspectiva de que no futuro isso vai ser mais difundido? Eu estou já há uns anos já nesse mercado e a gente está, como mercado, a gente está percebendo que está chegando muito forte, muito perto de um ponto de inflexão, onde a gente vai começar a tomar o mercado da construção convencional e a construção convencional vai começar a perder o mercado da construção industrializada. Por quê? Tem alguns motores que estão fazendo isso acontecer. O principal deles hoje é a escassez de mão de obra, escassez total de mão de obra na construção convencional. Então hoje tu não tem mais jeito para trabalhar na obra. Isso é fato, qualquer outro minimamente inserido no contexto da construção sabe que é verdade. E a outra questão são materiais que a gente não tinha acesso antes, que a gente está tendo agora, e fábricas nacionais, maior concorrência, eleva a qualidade, diminui o preço desses materiais. Quando a gente começou a trabalhar, os materiais eram todos importados. Então, nós começamos, por exemplo, com um custo com o Steel Frame de 30% mais caro que no caso da alvenaria convencional. Hoje a gente está no mesmo preço. Então, hoje, a principal barreira que existe é o preconceito para a adoção desses novos métodos. Eu acho que a partir do momento que também os primeiros usuários vão aderindo à nova tecnologia, a gente tem os seguidores rápidos e depois a população em geral. Né? Essa é a linha da adoção da inovação. Então, a gente já está numa situação muito mais confortável assim, do que quando a gente começou. Antigamente, o pessoal chegava no escritório e se queria construir uma casa, ninguém sabia que existia um outro método. Hoje o pessoal tem acesso à informação, já viaja para fora, o próprio sistema não é difundido. Então, a gente está chegando muito perto dessa quebra de paradigma, muito perto, assim, claro que a gente está botando isso num tempo muito grande também. Então, pode ser 2 anos, pode ser 5 anos, pode ser 20 anos. Mas perto do que estava quando começou essa história lá em 1980, 90, a gente já está muito próximo assim, dessa adoção em massa do sistema, na minha opinião. Legal, obrigado. Mais alguém? Não tivemos mais nenhuma pergunta, podemos dar por encerrado. Eu agradeço aos que usaram seus trabalhos, agradeço aos que ainda estão presentes e levem uma balinha e pensem na possibilidade de cada um de vocês ter capacidade de fazer estudos que não só é por academia, é por prática, por aplicação prática, por desenvolvimento de produtos, por desenvolvimento de processos, para vocês também enriquecer, como também fazer bem para a sociedade. Boa noite para todos.